Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. É bom saber que nós temos Deus como nosso Pai, o tempo todo caminhando conosco, querendo nos mostrar o caminho a seguir. Esse é Deus, é aquele Pai amoroso que tem toda a disposição a ensinar os seus filhos o caminho correto. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer para você que nós somos filhos rebeldes. É aquele filho, e você deve lembrar disso se você já é pai, é aquele filho adolescente que o pai já tem muito mais experiência, já sabe muito mais, mas o filho adolescente começa a pensar que ele sabe mais do que o pai. Aí o pai diz: filho, ande por esse caminho. Ele diz: não. Ele retruca e ele ainda vai por outro caminho. E aí ele, como diz na gíria comum aí, ele quebra a cara. Deus é esse pai que sabe tudo, ama-nos demais e quer dizer assim: filho, vai por esse caminho. Esse caminho é o caminho da vida. E aí a gente muitas vezes quer trilhar o outro caminho, que é o caminho da morte, do sofrimento, da tristeza. Então nós precisamos começar a parar e pensar como estão as nossas decisões. E aí eu quero ler com vocês alguns versos aqui que é bem conhecido, mas nós precisamos refletir. Mateus capítulo 11, Mateus 11, verso 28 e 29. Diz assim, muito conhecido, clássico, Jesus dizendo assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Ele está convidando, mas nós, como filhos rebeldes, rejeitamos o convite, mas Cristo está nos convidando agora. Olha, queridos, nós precisamos começar a pensar. Ele, que é o Senhor da vida, convida a mim e a você para irmos a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe, o mundo, o pecado nos cansa. E essa vida não há perspectiva. Por isso Jesus convida: vinde a mim, filho, porque eu tenho a solução dos teus pecados, dos teus problemas. Eu sou o descanso que você precisa em todos os aspectos, para esse mundo, mas principalmente para a eternidade. Esse é o chamado de Deus para nós. Mas o que a gente faz? A gente continua rebelde, continua endurecendo a nossa cerviz. Povo de dura cervical, não se dobra, não se rende, mas Cristo continua chamando. Nós precisamos ouvir a sua voz. Sabe, a gente fica parecendo como conta uma história que tinha um pai muito rico e tinha só um filho. Esse filho era aquele adolescente permanente. Sabe, foi mimado e aí como resultado era um adolescente permanente. E aí o pai sempre dava ali para ele projetos para que ele pudesse crescer na vida e ele acabava com tudo. Dava outro projeto, incentivo, vamos colocar isso, ele colocava aquela empresa de novo à falência. O tempo todo o pai tentava resolver o problema daquele filho, mas o filho o tempo todo dava prejuízo e quebrava tudo o que o pai dava para que ele pudesse crescer na vida. Aí o pai estava bem velhinho, próximo a morrer, e aquele menino continuava a mesma coisa. O pai ensinava que ele devia ir por aqui, ele ia por outro lado, e aquele pai estava triste. Aí, quando o pai estava próximo a morrer, o pai então disse: filho, eu quero fazer o último pedido para você. Venha comigo. Aí o pai foi com o seu filho a um canto da fazenda, bem escondido. Lá tinha uma casa construída assim, né? Grande, mas já estava cheia de teia de aranha, abandonada. E lá, quando eles entraram, a casa tinha uma forca. E aí o menino disse: pai, e essa forca aqui? Aí o pai disse: olha, filho, eu trouxe aqui para mostrar para você essa forca. Porque essa forca aqui, filho, é para você. Mas como, pai? Sim, olha só.
Eu sei que daqui a pouco tempo eu vou morrer. E você vai acabar com tudo que eu tenho. Você vai se endividar, isso aqui vai ficar hipotecado para os bancos, você vai perder tudo. Mas quando você estiver desesperado, sem nenhuma solução mais, porque você não sabe resolver nada, eu quero fazer o último pedido. Eu quero que você venha aqui e você se enforque nessa forca. O menino disse, mas pai, que pedido maluco, isso nunca vai acontecer. Aí o pai disse, tudo bem. E aí o menino voltou com seu pai. Depois de pouco tempo o pai morreu. E aí passado alguns anos, as dívidas começou a surgir. Aquele menino não sabia administrar. Depois de mais alguns anos, era uma dívida completa. Aquele menino estava desesperado, não sabia solucionar. E aí ele parou e pensou e lembrou do pedido do pai. Ele disse, olha, eu nunca ouvi meu pai, mas se ele fez esse último pedido, eu estou desesperado, eu vou atender. E aí foi lá acabar com a sua vida, triste, mas queria atender ao pedido daquele velho pai. Quando chegou lá, ele então colocou o seu pescoço na forca e pulou. Quando pulou, o pai tinha feito, caiu em cima dele, pedras preciosas, muito tesouro, muito dinheiro. Estava um bilhete escrito assim, filho, eu sabia que você vinha. Por isso eu preparei para você essa segunda oportunidade. Você tem essa segunda oportunidade, filho. Então agora que você já sabe, pegue tudo isso aqui, venda, pague todas as dívidas e recomece de novo. Aquele menino ficou tão feliz. E aí agora ele aprendeu a lição em seguir tudo o que o pai havia dito. Sabe, Deus está nos dando oportunidade o tempo todo. Deus é esse pai que nos dá várias oportunidades, ensinando-nos o caminho a seguir, e a gente está fazendo o quê? Indo por outro caminho, só trazendo problema para nós mesmos, para outras pessoas. Sabe, nós temos sofrido quando nós precisamos ouvir a voz de Deus e seguir a sua voz, porque se nós assim o fizermos, sabe o que vai acontecer? Nós seremos felizes, nós não teremos prejuízo, nós seremos pessoas tranquilas, calmas e serenas. O problema hoje das pessoas é que não estão mais ouvindo a voz de Deus, não tem mais escutado a palavra, e Jesus está convidando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só agora para Hebreus capítulo 3, veja só comigo aqui, Hebreus capítulo 3, olha que texto, Hebreus capítulo 3, verso 7, e depois o capítulo 4, verso 7, 3, 7 e 8 diz assim, assim pois diz o Espírito Santo, olha só, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. O Espírito Santo está trabalhando comigo e com você, porque o Espírito Santo é Deus, é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente fica endurecendo o coração para entregar a Deus. Que é isso, meu querido? Deus é um pai amoroso, ele sabe o que é melhor, ele sabe o caminho certo que nós temos para seguir. Mas o que a gente faz? A gente não escuta a voz de Deus, a gente fecha os ouvidos para não ouvir a sua voz e nós sofremos. Então aqui, a mensagem do Espírito Santo é, se hoje ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. Capítulo 4, verso 7 é uma repetição, diz assim, olha que coisa. Aqui está, e de novo determinou certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes, fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, nós, o ser humano, tem uma cervical dura, não se rende, não se dobra à ação de Deus. Deus está falando, Deus está nos dando oportunidade, Deus quer que a gente comece a ter a compreensão de que a verdadeira felicidade e a verdadeira paz que nós precisamos, só encontramos no relacionamento com Ele. Mas o que estamos fazendo? Endurecendo a nossa cervical, a nossa cerviz, não nos rendemos a Deus, não nos rendemos ao seu convite, não ouvimos a sua voz para fazer aquilo que Ele quer. Por favor, você que está aí me ouvindo e que tem escutado muitas vezes a mensagem, ceda
a ação do Espírito Santo. Entregue o teu coração a Deus, a sua vida. Por que adiar? Por que ficar com esse coração tão duro quando Deus tem o melhor para nós? Ele é nosso Pai, Ele sabe o nosso melhor. E Ele está apelando, Ele nos dá uma chance, 2, 3, 4, 5, e está oferecendo para mim e para você, olha, a sua palavra, que é a fonte de toda sabedoria, todo o tesouro, assim como aquele pai fez aquela forca e deixou tudo aquilo para aquele menino, dando uma segunda chance. Deus está nos dando por meio da sua palavra a fonte inesgotável de riqueza. E aí nós temos endurecido o coração e não estamos entregando o coração a Ele. Que coisa! Que filho rebelde você é! Abra o coração a Deus nesse instante, entregue-se a Ele e Ele vai conduzir a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a nos entregar completamente a Ti. Nesse instante nós oramos. Amém.